A gente comprou todas as camisinhas do mercado. Sim, e tivemos que desenvolver opiniões. Foi um teste complexo. Então, já que você tá curioso aqui, já que você clicou nesse vídeo pensando o que esses malucos fizeram, a gente vai explicar o que a gente fez. A gente fez 3 testes para decidir quais são as camisinhas que a gente gosta. O primeiro, o Rafael vai demonstrar com o uso deste equipamento de tortura. Então, o que a gente fez? A gente abriu a camisinha no meio, e em um quadrado, esticamos em cima dessas presilhas. Então, ela está esticada, né, tensionada. Daí, a gente utilizou uma furadeira com uma chave de fenda. Uma chave de fenda na ponta, de forma que a gente fez o atrito aqui, assim. Eu não vou ligar agora para não fazer barulho, mas basicamente a gente girou para ser meio que assim, fazer o máximo de atrito possível no mesmo ponto, sem fazer peso. Então o único peso que estava acontecendo, eu só estava segurando a furadeira no lugar, mas sem pressionar para baixo. Então o único peso que tinha era o peso da própria furadeira. E a gente cronometrou cada uma delas, quanto tempo levava para ela rasgar ou aparecer um furo grande ou estourar. Alguma delas estouravam assim de forma muito rápida e catastrófica. E acho que inicialmente a gente estava meio tipo, quanto que esse teste vale de verdade? Né? Mas daí depois que a gente terminou, a gente viu que todas as sensíveis ficaram... elas quebraram mais rápido do que as versões normais. Então isso deu uma confiança de que realmente algo consistente está sendo medido ali, né? Quão consistente, eu não sei, porque a gente não é metro, mas... Exato, a gente não é metro e a gente testou uma vez cada uma delas só. Então não tem double blind, não tem controle, não tem nada. Esse teste é o que tem o menor peso de todas as notas. Sim, eu acho que ele ajuda a ter uma ideia da qualidade, mas ele não é a única coisa que a gente testou. Daí a gente também testou os aromas e sabores delas. Exato, a gente fez isso. Abriu todas, pegou uma colherzinha, inspecionou elas. Sim, esfregou ali. Cheirou e, né, tivemos contato, infelizmente. E foi curioso, porque elas têm muita diferença de cheiro. Elas mudam muito. Mesmo em quase todas são de látex. Então, tirando a skin, você esperaria que elas tivessem um aroma parecido, mas não. Não, é muito diferente. Você tem algumas que não tem cheiro nenhum, algumas que tem um cheiro péssimo de bexiga, uns que tem cheiro péssimo de lubrificante, e outras que tem perfumes que daí eram bons e também ruins. Às vezes era perfume demais. E você, nossa, isso vai atacar minha rinite no meio do negócio. Algumas também tinham muito lubrificante, uma quantidade que a gente achou excessiva. E daí é isso, esse lubrificante começa a escorregar, você tá colocando aquilo meio que impregna em você. Talvez para algumas pessoas não importe, mas eu acho que, sabe, se eu for usar lubrificante, eu quero comprar e levar o meu e não depender só do que tem. Até porque quando você compra, não fala quanto, né? É difícil de você assumir que vai ter suficiente. Não é uma coisa que está informando ali, então meio que a gente... Tem algumas delas que tem quantidade certa que a gente achou, e algumas tem pouco, algumas tem muito mais. E daí tivemos o teste final, que foi um teste realmente de provar todas elas. Se essa é a palavra certa, eu não sei. É um teste de sensação ali. E esse foi bem curioso, porque eu acho que eu achava que ia ser diferente, mas de outro jeito. Eu acho que no fim... O que mais eu senti diferença é na espessura delas. Algumas eram muito apertadas. Sim. Mesmo que, tipo assim, a diferença de espessura às vezes é 1 ou 2 milímetros, mas você sente a diferença, né? Eu acho que a diferença máxima ali é 1 milímetro na largura. Mas o que eu senti, eu não sei se é a qualidade da borracha ou a espessura da borracha, que ela estica menos. A espessura dela também faz a diferença. E daí ela tem a sensação de parecer mais apertada. Isso foi, algumas delas tinham a sensação mesmo. Algumas delas... Eu não sei se o jeito que ela foi enrolada ali era meio ruim de desenrolar. Nossa. Ela enrolava nela mesma também. Às vezes você ficava fazendo força e você achava, nossa, será que eu coloquei do lado errado? Só que não, ela só tá meio que presa. Às vezes ela faz um vinco por dentro. Assim, ela enrola nela mesma, ela faz um vinco. Isso foi estranho. Então a gente testou isso, cada um separadamente. Na sua própria privacidade. Detalhes. Não fui filmado essa parte. Se quiser, a gente pode abrir um e fazer o que vem. A gente pode refazer o teste aí pra quem tem interesse. E daí a gente deu notas. Sim, foram dadas notas, então notas subjetivas e notas objetivas. E foi assim que a gente chegou no nosso ranking. Então, antes de falar... Bem, o ranking tá na descrição, se você só quiser olhar. Sim. Mas uma coisa que a gente achou importante pontuar é que, tirando a ProSex, todas elas são... desculpa. Se você está se perguntando por que vocês não testaram a do SUS. A gente não testou a do SUS porque isso é uma questão de saúde pública e se você quer usar camisinha, use. Eu não me importo quão bom ou ruim ela é, só use porque... Exatamente. Ela é gratuita, ela está disponível. Use ela. Ela é boa. Para todos os efeitos, ela é ótima. Aqui é uma questão de escolha, você está gastando dinheiro, então por isso a gente acha que faz sentido... Literalmente isso. Aqui você vai gastar seu dinheiro. Então a gente quer que você compre, ou pelo menos a gente quer te dar informação para você comprar o que vai funcionar melhor para você. Isso. A do SUS ela é gratuita.
gratuita, logo ela é a melhor possível. Exatamente. De graça. O custo-benefício é Infinito. infinito. Então, por isso que a gente falou. Mas a Prosex, e acho que a do SUS também deve ser, né? É nacional. Então, é uma que tinha um custo barato. Todas as outras são importadas de Tailândia, China, Índia, Malásia. Vários países asiáticos. E não só isso, muitas vezes, por exemplo, uma Blowtex Zero e uma Blowtex normal, elas não vêm do mesmo país. Exato. Não são feitas na mesma fábrica, mas às vezes nem mesmo no mesmo país. E a gente percebeu uma diferença muito grande. Tipo, a gente experimentava uma e falava, gostei dela, o lubrificante não tem um cheiro muito forte. E daí você vai pra outra e era totalmente diferente, com cheiro ruim. Então, é isso. Se não seguir pela qualidade, sabe? Não é porque você gosta, né, da sensitive de uma que a normal vai ser igual, só que só mais fina. Mais espessa, ou mais fina. Então... Porque realmente, né, se você muda de país e muda de fábrica, espera-se que a matéria-prima vai mudar, que talvez o lubrificante mude, que, né, a maquinário vai mudar, que a forma de produção vai mudar. Então, é realmente não só de marca para marca, mas dentro da própria marca, os tipos dela mudando vão mudar também, tipo, essas características. Muda bastante. Foi bem curioso, assim, como tem diferença. Eu achava que ia ser uma coisa muito mais... Uniforme, né? Não é. E daí, finalmente, a gente chega no... eu tinha marcado a Blowtex Ultra Fina. Falar um pouquinho da questão da Blowtex, que ela é dona de várias marcas, né? É verdade, desculpa. É isso. A Blowtex é dona de metade dessas camisinhas aqui. Não, acho que, não sei se metade, mas tipo 3 delas. Não, 3 marcas, só que daí a gente tem... Tem a Sensitive e a normal, né? Ela é dona da Blowtex, da Skin, da Elite e da... Não, são só essas 3. São só essas 3. Então Blowtex. são 5, um terço do teste. Exato. Que eu não sabia que ela era... Assim, da Skin eu sabia, mas da Elite não. Então foi interessante ver como ela tá aí dominando o mercado. E no fim... No geral, ela foi muito bem. Curiosamente, a gente gostou mais da Elite do que da Blowtex, na média. Exato. Que foi curioso. A Elite é essa versão bem feia, o logo. Essa aqui, Só que, assim, acho que tudo que eles salvaram em custo de produção tá em qualidade. Porque a gente achou... Ela é uma das poucas que tem cheiro nenhum e que é confortável. Ela é quase zero cheiro, assim, de nada. Que, surpreendentemente, é um puta de um... É um avanço. De um avanço com várias. Mas, enfim, né? Vamos falar das normais, que são as que não são mais finas. Como a gente estava falando, a Elite pegou o segundo lugar, né? Exato. Nesse teste. Ela foi a melhor das que são de látex, no caso. Isso. E a Skin está em primeiro lugar, e a Skin ela tá em não primeiro lugar. Eu não sei que magia eles fizeram, que é esse... Skin Feel, que é esse material que eles desenvolveram, mas realmente ele é bastante confortável. Ela não tem cheiro de látex, mas é isso, ela tem um cheiro de perfume. Então talvez você não goste desse tipo. Acho que perfume é uma palavra forte, mas ele é um pouquinho... É perfumado. Ele é perfumado. Ele tem um cheirinho, ele é levemente doce. Tipo, não uma coisa que não tem cheiro nenhum. Que aí a gente teve um corte aqui, mas... acho que a Skin é uma que... tinha um aroma, mas ele era agradável, né? E realmente, assim, questão de colocar na pele foi a melhor. A sensação dela é muito boa. Ela foi confortável de se acomodar ali. Infelizmente, ela é cara. E daí acho que falando um pouco, não das marcas, né, mas das coisas que a gente não gostou tanto, principalmente nessas que não eram mais finas, mais grossas. Quando você fazia movimentos, eu sentia que ela enrolava nela mesma. Sim, algumas delas meio que se dobravam por cima dela mesma, assim, elas começavam a fazer um bunch, né? Elas iam se juntando ali no meio. Ou começavam a se desenrolar da base. Isso também é péssimo. Isso era bem chato. E acho que todas essas que estão meio que embaixo tiveram um ou vários desses problemas, assim. Sim, de ser difícil de colocar ou no sentido de se enroscar. Acho que o problema delas é que elas se enroscavam. Tipo assim, ou se enroscavam quando estava pondo, ou se enroscavam quando estava usando. Então, assim, acho que esse era o problema maior. Ou também eram apertadas. Eu sinto que a Skin fala que ela é 1 milímetro mais larga do que as outras. Esse 1 milímetro faz diferença. E realmente faz diferença. Eu senti bem mais confortável, assim, usando. E não é como se ela estivesse larga também, mas ela tava... Acho que ela só não aperta tanto, né? Talvez o material seja menos... comprimível, sei lá. Eu não sei. Então é muito confortável. Falando das sensíveis, a Skin também foi em primeiro lugar. Ganhou. Nossa, realmente, gente. Eles desenvolveram um material que funciona, desculpa. E acho que, curiosamente, o que a gente achou dessas mais sensíveis é que elas são boas, no geral. Quando você olha só a nota de... A nota média. Feeling, né?
é alta, mais alta do que as normais. Sim. Só que não tão alta que eu sinto que eu vou sempre comprar elas mais. Exato. Eu acho que teve as melhores das normais, eu diria que elas são tão boas quanto as sensíveis. Ou, tipo assim, boas o suficiente quando você vê que você tá pagando 1/3 do valor, Sim, sabe? Exatamente. E quando você considera, tipo... A gente não tá falando teste de atrito agora, mas elas são com certeza mais frágeis. Acho que, salvo uma exceção, que foi uma questão de... Não foi uma questão da espessura, mas foi uma questão da quantidade de lubrificante que vinha nela. Todas as sensíveis performaram pior no teste de atrito. Então, elas são realmente mais frágeis. E se essa é uma preocupação que você tem, considere isso. Às vezes é uma questão de, sei lá, quanto tempo que você troca ela aí no seu ato. Às vezes é uma questão de trocar mais, porque ela realmente, eventualmente, vai atritar ali. E ela é mais frágil mesmo. Mas, assim, eu acho que entre as sensíveis que ficaram pior e as normais que performaram melhor, eu acho que existe, sim... tem uma troca ali que poderia ser feita para você economizar um pouquinho. Acho que o que eu diria das sensíveis, eu só compraria o top 3 se eu fosse comprar. Sim. Porque eu acho que as últimas 3, não o conforto compensa. Ali, mínimo que tenha mais, não compensa o cheiro, não compensa a quantidade de lubrificante, não compensa ser apertada. Então, acho que esse foi... São só 2 pontos experimentais, mas essa é a nossa opinião. Mas, no fim, a única coisa que a gente tem que passar é a nossa experiência. Exato. Então, assim, talvez você esteja pagando mais por ela ser um pouco mais fina, mas ela vai ter um cheiro muito pior. E ela, vai ficar esse cheiro de uma impregnada, ou ela vai ser meio desconfortável, ela vai enrolar nela mesma. Vai ser meio apertada. E acho que depende de você, né? Se você usa e gosta, né? Continue usando. Ótimo pra você. Porque, gente, a anatomia é uma coisa que varia muito. Exato. Mas o que a gente tá dizendo é também, não tenha medo de experimentar. Eu acho que eu tinha algumas... Assim, tirando a de que a skin era boa, eu tinha várias outras noções de como que isso ia acontecer. E acho que várias coisas provaram errado. Assim. Sim. Eu acho que foi uma... A Elite, com certeza, foi uma grande surpresa positiva, porque ela acho que ela é a linha mais barata da Blowtex. E ela é ótima, assim. Não sei como que eles reduziram tanto custo, mas funciona super. Acho que deve ser outro país, né? Não deve ser Tailândia. Ela é indiana. Tá vendo? Os indianos fazem trabalho mais barato. mas é isso, gente. A gente fez o teste. A gente sabe que é um teste um pouco diferentão. Espero que vocês tenham gostado aí. Deu bastante trabalho, mas foi divertido também. Foi engraçado, foi divertido. A gente aproveitou aí esse mês que teve Dias Namorados, vai ter parada no final do mês, mês LGBTQIA+. Talvez a gente faça um teste de sabores aí, se vocês tiverem uma percepção legal. A gente sabe que não é comida, mas ao mesmo tempo a gente acho que... Gosta de fazer esses testes diferentes. O nosso escopo é um pouco mais amplo, só que dá mais trabalho, por isso que a gente não faz tanto. Mas a gente fez de sabonete, de camiseta, de... sabão líquido e de tira-manchas e de sabão líquido de lavar roupa. Então, a gente gosta. E daí, deixa nos comentários aí se você achou que a gente tratou o tema legal. Eu sei que é um tema, às vezes, meio delicado. Mas sim, mas eu acho que a gente tentou ser adulto. A gente tentou não descer pra quinta série. A gente também queria ter uma mulher, talvez, fazendo parte. Mas, obviamente, a gente tem aqui as nossas limitações de tempo e de amizades. Eu não tenho muitas amigas que eu acho que topariam... Eu nem sei como esse teste seria feito. Mas acho que existe uma perspectiva feminina que, infelizmente, a gente não conseguiu colocar. Não consigo colocar, porque realmente a gente tem que gravar muita coisa na mesma semana. E pra encaixar já ainda é difícil. Sim, mas fica aí. Às vezes, quem sabe, no teste número 2, a gente chama alguém que... Uma sexóloga, sei lá. Que tá a fim de participar. E se você conhece alguém que tá a fim de discutir sobre isso, manda aí pra gente. Tá certo, então. Muito obrigado. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Rafael. Lembrando que a gente tá com o e-book de Brigadeiro, que tá na pré-venda, e a nossa rifinha pra... A gente tá quase chegando no valor total pro teste de Air Fryer, que vai ser o nosso maior teste. Então, se você quiser ajudar, se você gosta da ideia, fica o convite. E essa foi a C. Tchau, tchau. Tchau, tchau.